Paz a todos que estão assistindo o nosso culto de quinta-feira online. Que Deus possa abençoar a sua vida através da palavra dEle, através da ministração da palavra dEle. Que você seja abençoado onde quer que você esteja, através desse vídeo. Desde já peço para que você, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar aí o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Curta também esse vídeo e compartilhe para quem está precisando ouvir uma palavra do Senhor ao coração. Tenho certeza que você tem alguém aí que precisa ouvir uma palavra de Deus e hoje tenho certeza que é uma palavra que vai falar aos nossos corações. Amém? Queridos, nós estamos iniciando nesta quinta-feira, neste dia, com este vídeo, uma série de mensagens, uma série de 5 mensagens que vai falar sobre um tema muito legal, muito bacana e muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo. Nós vamos falar sobre arrumando a bagunça da minha vida. E queridos, nós estamos há quase já um ano desta pandemia e eu tenho certeza que muitas das coisas que vem acontecendo nesse último ano fez com que a nossa vida desse uma bagunçada de uma forma bem complicada. A gente não esperava o que veio acontecer e muitas coisas a gente foi pego de surpresa e a gente não conseguiu reagir da melhor forma. E muitas vezes a nossa vida ficou um pouco bagunçada por conta disso. Mas nós vamos dar a solução para pôr em ordem tudo o que o Senhor quer mudar nas nossas vidas, tudo que Ele quiser organizar. E nessa campanha, nessa série, a gente vai ouvir sobre temas muito importantes e a gente vai com certeza colocar tudo de volta aos eixos, tudo de volta à ordem. E as mensagens são as seguintes, queridos. Nós vamos falar sobre arrumando a bagunça causada pela tristeza. Nesse período aí houve muitas perdas, houve muita tristeza. A gente vai mostrar como a gente pode arrumar a bagunça, organizar as coisas que a tristeza desarrumou, que a tristeza bagunçou. A gente vai falar sobre arrumando a bagunça gerada pela instabilidade financeira, beleza? A gente vai falar também sobre arrumando a bagunça gerada pela ira, a gente vai falar sobre arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento, e hoje, neste culto, a gente vai falar sobre arrumando a bagunça da nossa vida gerada pelo medo. Nós vamos tratar muito sobre esse assunto e muito sobre como a bagunça que o medo causa em nós. E a gente tem ouvido muitas notícias, o pessimismo às vezes toma conta nessa época, e a gente tem ouvido às vezes notícias que não são muito boas, mas eu tenho certeza, queridos, e quero que vocês tenham essa certeza também, que nada acontece sem a permissão de Deus, que Deus está no controle de tudo, que se as coisas vêm para bagunçar as nossas vidas, Deus quer deixar todas em ordem, e eu quero ficar com Deus nessa, eu quero ficar em ordem, em nome de Jesus. Amém? E o nosso versículo-chave desta série está em Colossenses 2:5, a parte B do versículo, que Paulo diz à igreja de Colossenses assim, queridos: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês, que vocês têm em Cristo Jesus. Vou ler novamente. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Colossenses 2:5, parte B do versículo. Queridos, tanto Paulo aqui, que ele, nesse texto, ele fala como é importante, como alegra o coração as pessoas viverem em ordem. A gente vê outros textos também na Bíblia, Deus mesmo falando sobre ordem e decência, como ele fez tudo de uma forma organizada. Então, viver com ordem, viver de uma forma organizada, alegra não só aos nossos irmãos, mas alegra também a Deus. Então, a gente viver de uma forma organizada, em ordem, com certeza alegra o coração do nosso Deus. Amém? Gostaria de fazer uma oração com vocês para iniciar, para que tudo que seja falado aqui seja algo que penetre os nossos corações e que Deus possa nos mostrar realmente aquilo que tem bagunçado a nossa vida. Aqueles medos que às vezes estão escondidos, que tem bagunçado muito as nossas vidas e que a partir de hoje nós vamos começar a organizar as coisas, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí mesmo na sua casa, onde você está assistindo esse vídeo, que nós vamos estar orando juntos nesse momento. Senhor Jesus, meu Deus,
Meu Pai, Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, somente pela Tua graça. Nós estamos aqui, Senhor, somente pelo Seu favor. E nós pedimos, Pai, que, Senhor, através da Sua misericórdia, que o Senhor fale conosco, Pai, nos ensine, Pai, através desse vídeo, através dessa palavra, a cada coração, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, penetrar, Senhor, o mais íntimo do ser de todos que estejam assistindo aqui, Senhor. E o que for falado, que faça sentido para todos nós, que nós possamos, Pai, tomar atitudes, Pai, Senhor, baseadas na Tua palavra, baseadas no nosso relacionamento contigo, com o Espírito Santo, e que a gente possa realmente mudar de vida e viver de uma forma que alegra o Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a todos que estão, Senhor, assistindo, Pai, essa palavra hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Arrumando a bagunça gerada pelo medo. Mas antes da gente falar sobre o que o medo pode causar nas nossas vidas, como ele pode bagunçar as nossas vidas, vou falar um pouco sobre bagunça, para a gente entender, né? Bagunça, eu acredito que todos saibam, mas é algo que está desorganizado, algo que está fora de ordem. E nós podemos, sim, para entender melhor essa mensagem de como arrumar bagunça na nossa vida, fazendo um paralelo, fazendo uma comparação com a nossa própria casa. Você que às vezes está assistindo aí na sua casa, vai entender bem isso. Queridos, em casa, quando a gente não faz nada, por exemplo, quando a gente está sem arrumar a casa há uns dias, é certo uma coisa, a casa vai estar bagunçada. Se a gente não toma uma atitude de ir lá limpar a casa, de ir lá arrumar a casa, é certeza que ela vai estar bagunçada. E não sei se é assim na casa de vocês também, mas na minha sim. Se a gente não vai lá e não lava a louça, ou se a gente não vai lá e arruma a mesa, arruma a sala, o quarto, é incrível, queridos, que as coisas continuam lá. Com vocês também é assim? Fala aí pra mim. Porque se a gente não tomar uma atitude de arrumar a bagunça, é incrível, a bagunça continua lá. E não sei se acontece com vocês também, a gente vai lá, arruma a casa num dia, no outro o que acontece, já está bagunçado de novo. E se a gente não arrumar de novo, vai a bagunça aumentando e a gente vai precisar de mais esforço depois para colocar tudo em ordem. E na nossa vida, o que essa série quer mostrar é basicamente isso. Se a gente deixar as coisas andarem por si só, a gente vai ver que a nossa vida vai ficar bagunçada. Mas se a gente tomar atitudes, se a gente ter a ação de colocar as coisas da nossa vida em ordem, diariamente a gente vai ver que tudo vai caminhar bem. Mas se a gente não fizer nada, se a gente não tomar uma atitude, a gente vai se encontrar todo bagunçado, todo atrapalhado. Infelizmente isso pode acontecer. Se você não fizer nada, com certeza a sua vida vai estar bagunçada. É como na nossa casa. E não sei se é assim com vocês também, mas na minha casa, quando a gente vai arrumar, nem todo mundo fica muito feliz, né? Eu e minha esposa, a gente não fica tão feliz arrumando a casa, não é algo que dá tanto prazer pra gente. Mas quando acabamos de limpar, quando a gente acaba de organizar e tudo está no seu devido lugar, meu, que satisfação que dá. É muito bom ver a casa toda limpinha, toda arrumada, e a gente fica preocupado em depois de não bagunçar, porque é muito bom. Traz alegria para a gente viver numa casa totalmente bem arrumada, organizada, em ordem. E na nossa vida é assim também. A sua vida vai ser mais feliz, você vai ser mais alegre quando tudo estiver organizado na sua vida. Quando tudo estiver organizado na minha vida. Só que a gente vai, às vezes, precisar fazer coisas que vão nos dar trabalho, que vão nos dar... A gente vai ter que tomar atitudes que vão fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto para poder organizar tudo. Vai dar um pouco de trabalho, mas no final vai trazer muita alegria, vai dar muito prazer em ter uma vida em ordem, uma vida organizada, em nome de Jesus. Amém? E o medo, queridos, que é a mensagem que a gente vai falar hoje, a bagunça que o medo causa, a gente pode perceber, até por esse ano de pandemia e até antes, o quanto o medo pode causar na nossa vida uma desorganização, um desconforto, uma bagunça mesmo. E se a gente não fizer nada a respeito, se a gente só ficar ouvindo notícias ruins, ouvindo como a situação está e não saber reagir a isso da melhor forma,
isso vai acabar dominando a nossa vida e deixando tudo confuso, tudo bagunçado. Mas eu espero que a partir de hoje, a partir desse vídeo, que a gente reaja, que a gente tome decisões de verdade, que a gente tome decisões que deem trabalho mesmo, mas que façam com que a gente vença todo o espírito de medo, que a gente vença tudo o que está causando bagunça através do medo na nossa vida. Eu não quero dizer que a gente não precisa se preocupar com a situação que estamos vivendo. A gente precisa ser prudente, sim, mas a gente não pode deixar o medo dominar as nossas escolhas. A gente não pode colocar o medo na frente quando a gente vai decidir o que fazer. Até porque a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. Então eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, que a gente possa tomar atitudes, que a gente possa reagir a todo o medo que o mundo, que as coisas que vêm acontecendo querem colocar na nossa vida. E a gente vai manter a nossa vida em ordem. O medo não vai bagunçar mais a nossa casa, não vai mais bagunçar a nossa vida. Creia nisso, tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E a grande ação que o medo causa das nossas vidas, e com isso faz com que bagunce tudo, é nos parar. O medo, ele quer nos parar. E que nem na nossa casa, se a gente não faz nada, se a gente não toma nenhuma atitude, tudo fica bagunçado. E com o medo é a mesma coisa. Se a gente fica com muito medo e fica parado, não toma nenhuma atitude, ele vai bagunçar a nossa vida. Amém? Não sei se você está aí com a sua Bíblia na sua casa, mas pode pegar ela aí. Pegue lá, eu espero um pouquinho para a gente abrir a Bíblia aqui. Mas pegue aí que eu quero ler com vocês um texto da Bíblia que fala um pouco e mostra que isso não é de agora, que o medo sempre existiu, é algo que sempre está aí, mas eu vou explicar para vocês também como a gente pode vencê-lo em nome de Jesus. Amém? Pegou sua Bíblia aí já? Amém? Abram lá em Mateus 14, do 25 ao 31. Mateus, capítulo 14, do verso 25 até o 31. Enquanto você abre, eu vou contar uma história para vocês, para a gente entender um pouco o que o medo pode causar na nossa vida. É uma história fictícia, mas dá para fazer uma comparação muito interessante sobre esse tema. E a história conta sobre um alpinista, queridos. Um alpinista que estava acostumado a subir nas maiores montanhas do mundo. E ele tinha sucesso em tudo o que ele fazia. Ele era alguém reconhecido como um ótimo alpinista, um dos melhores do mundo. E ele sempre conseguia escalar as montanhas mais perigosas e tudo mais. Ele fazia isso com muita destreza. Ele era muito bom realmente no que ele fazia. E faltava apenas uma das maiores montanhas do mundo para ele escalar. E ele se preparou, ele treinou, ele fez tudo o que tinha que fazer e ele foi para essa montanha para começar a escalar. Porém, essa montanha, neste local, o tempo não estava muito bom, tinha muita neblina, o tempo não estava bom nesse local, ele não conseguia ver muitas coisas para cima, nem para baixo. Porém, como ele já tinha muita experiência, como ele já era alguém acostumado a escalar as montanhas, ele decidiu confiar na sua experiência e começou a subir essa montanha. E ele foi realmente indo muito bem, conseguiu subir bastante, numa altitude muito boa, porém, o equipamento dele teve um momento que quebrou e ele começou a cair de uma forma terrível, cair muito rápido, e ele estava com muito medo e de repente parou. A corda conseguiu segurar em algum momento e ele parou. E ele ficou suspenso ali no ar, sem poder fazer nada. E ele olhava para cima, estava aquele mau tempo, ele não conseguia enxergar nada. Ele olhava para baixo, também não conseguia ver nada, não conseguia enxergar nem um palmo à frente dele. E ele não sabia o que fazer, porque ele não conseguia arrumar a corda para subir de novo, e nem conseguia saber o que estava acontecendo em cima e embaixo. E infelizmente ele ficou sem saída. E uma das coisas que ele fez nesse momento foi pedir uma ajuda, uma direção. Falar, alguém por favor me dá uma direção do que eu preciso fazer. Mas ele estava sozinho no momento. Porém, ele ouviu uma voz que disse, corte a corda. E ele sabia que não tinha ninguém ali e ele, corte a corda? Como assim? Eu não sei o que tem ali embaixo, eu não sei, se eu cortar a corda eu vou morrer. E ele ouviu novamente uma voz dizendo,
corte a corda. E ele olhou e falou, se eu cortar a corda eu vou cair aqui, eu vou morrer, não tem jeito para mim. Não consigo ver nada do que tem aqui embaixo. E o medo tomou conta deste alpinista e ele decidiu, mesmo ouvindo essa voz falando corte a corda, ele decidiu não cortar. Passou alguns dias, ele foi encontrado morto a apenas 1 metro do chão. Ele não conseguia ver que o chão estava lá, mas ele estava. E muitas vezes o medo faz isso com a gente, ele nos paralisa. Ele faz com que a gente não tome as decisões corretas, porque quando a gente olha pela ótica do medo, tudo vai dar errado. Mas eu quero que nós hoje nos libertemos desse pensamento, nos libertemos dessa forma de agir e que a gente haja, sim, com prudência, mas sempre com a direção de Deus, com a direção que Deus tem para as nossas vidas. E quando a gente olhar para Deus, quando a gente olhar para Cristo, focar nele, tudo vai dar certo. O medo, o que estiver acontecendo pode ser grande, mas ele nunca vai ser maior que o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus grandioso e Ele só quer o nosso bem. Eu tenho certeza que Ele quer nos guiar para longe do medo e para perto da sua vontade. Amém? Já abriram aí? Mateus 14, do 25 ao 31? Amém. Vamos ler, queridos. Essa passagem é bem conhecida, é a passagem que Jesus anda sobre as águas e vai até onde estão os discípulos, que estão até um pouco longe. Diz assim o texto: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, quando os discípulos ouviram, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Imagina só, gente, 12 homens adultos barbados ficaram em choque, com muito medo, e gritaram de medo, olha só. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. A palavra do Senhor para a gente sempre vai ser coragem. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a avuntar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E queridos, esse texto aqui é muito conhecido, mas ele sempre traz muitos segredos, muitas coisas importantes para que a gente possa aplicar na nossa vida. Eu separei algumas coisas aqui que o medo pode causar na nossa vida e que vai gerar uma bagunça. E depois a gente vai falar sobre como a gente pode vencer isso. E qual devem ser realmente as nossas atitudes. A primeira coisa que dá para perceber aqui é que o medo muda as nossas percepções. A gente vê coisas que não existem por causa do medo. Um exemplo está nesse texto, eu vou ler sempre versículos desse texto, queridos. Mateus 14, 28, no texto que a gente leu, diz assim. Mateus 14, 26, diz assim. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas era realmente um fantasma? Não era. Era Jesus. Porém, o medo fez com que eles vissem uma coisa que nem existia. E o medo causa essa bagunça na nossa vida, ele desorganiza a nossa vida dessa forma. Quando a gente está com medo, a gente vê coisas que não existem e a gente acha que é aquilo. E muitas vezes, talvez, no meio dessa pandemia, a gente tem visto muitas coisas, mas a gente não tem visto Jesus caminhando na nossa direção. Queridos, o que está acontecendo nesse momento só mostra que Jesus está mais perto, que Jesus está mais próximo, que a sua volta está chegando. Então, fique firme e olhe pela ótica de Cristo, não pela ótica do medo, porque o medo faz com que a gente veja coisas que não existem. Acredito, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Acredito que vocês já viram muito em filmes e séries e tudo mais, quando a pessoa está num lugar um pouco escuro, e de repente ela vê uma sombra enorme assim, né, no beco escuro e tal, ela, meu Deus, o que é aquilo? E vai lá, é um gatinho só passando. Né? E o medo causa muito isso na gente. Então, quando a gente deixa o medo dominar as nossas vidas, a gente vai ver coisas que nem existem. E isso não faz bem para a gente, só faz a gente tomar decisões erradas
e só faz bagunçar a nossa vida. Não faça isso. Outra coisa que o medo causa, queridos. Outra coisa que o medo faz e atrapalha as nossas vidas. Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Vou focar aqui no se és tu. Mesmo Jesus tendo falado que não era um fantasma e que sim que era ele, Pedro duvidou. E essa é outra coisa que o medo faz com a gente. O medo nos causa dúvidas. O medo traz dúvidas para o nosso coração. O medo faz a gente duvidar se é Deus mesmo que está com a gente nessa situação. O próprio Pedro aqui fala, se és tu. Queridos, nós temos que ter a fé e ter em mente que Deus caminha conosco em todos os momentos. Ele disse na sua palavra que Ele estaria conosco até o fim dos dias. Deus, o nosso Deus, é um Deus presente, é um Deus que está sempre ao nosso lado, é um Deus que quando nós clamamos Ele ouve, é um Deus que quando nós pedimos socorro Ele nos resgata, é um Deus que nós não podemos duvidar da sua força e do seu poder, Ele já fez tudo por nós. Não deixe o medo te causar dúvidas, não deixe o medo fazer com que Ele seja maior na sua vida do que o próprio Deus. Deus é o Senhor de tudo e Ele é muito maior que qualquer medo que pode acontecer, qualquer situação que pode gerar medo na nossa vida. Tenha fé nisso. Nosso Deus é um Deus presente. Amém? Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Outra coisa que o medo causa, é a última questão que eu vou falar do medo, não quero focar tanto no medo também, porque o mais importante é Jesus nas nossas vidas. Amém? Mateus 14:30, no mesmo texto que a gente leu, diz assim, mas Pedro, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Nessa parte aqui, Pedro comentou, Jesus, se é você mesmo, me manda aí sobre as águas. E Jesus falou, sim, sou eu, pode vir. Então Pedro começou a caminhar em direção a Jesus. Mas quando ele foi olhar para a situação ao redor, quando ele foi olhar para a tempestade que estava acontecendo, quando ele foi olhar para as ondas, ele perdeu o foco em Jesus. Ele perdeu o foco na caminhada em direção a Cristo. E fez com que ele tivesse medo, porque ele olhou às situações e não a Cristo. Então, aqui, amados, o que acontece? O medo tira o nosso foco de Jesus. E quando nós tiramos o nosso foco de Jesus, pode ter certeza que a nossa vida vai ficar bagunçada. Pode ter certeza que a gente vai começar a afundar, igual aconteceu com Pedro. Pode acontecer que isso vai acontecer, infelizmente. Se a gente perde o foco de Jesus, as coisas começam a dar errado nas nossas vidas. A gente pode achar que tem os melhores motivos para focar em outras coisas e não em Cristo. E às vezes a gente faz até isso inconscientemente. Mas hoje é um alerta para que a gente volte a olhar para Cristo. Fixar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que a gente possa olhar e caminhar na sua direção, sem olhar as coisas que estão ao redor. Ele é o nosso foco, Ele é o centro da nossa existência. A gente tem que focar nele e caminhar em direção a Ele. Pode ter qualquer circunstância, mas nada é mais importante que Ele na nossa vida. Não perca o foco em Jesus. O medo quer bagunçar o seu foco, o medo quer bagunçar isso na sua vida. Não deixe. Foque em Cristo. Ele pode sim nos guiar para águas mais tranquilas, mas foque nele e caminhe em sua direção. Amém? Todo mundo está entendendo? Diz um amém aí em casa. Amém, amém. Estou ouvindo, gente. Obrigado. Amém. Queridos, o medo pode bagunçar a nossa vida. E talvez a sua vida já esteja um pouco bagunçada por causa dele. Por causa das coisas que têm acontecido no mundo, ou por causa de outras situações que podem acontecer na sua vida. Mas nós temos sim uma solução. A gente pode colocar tudo em ordem. Primeiro, a gente tem que não pode fazer essas coisas que eu disse. A gente não pode dar lugar ao medo. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer que vai ajudar sim a gente a se organizar, a gente pôr as coisas em ordem,
a viver de uma forma que agrade mais a Deus e a viver da forma que o texto bíblico diz, que Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de coragem, de amor, de equilíbrio. Amém? E a primeira coisa que eu quero sugerir que você faça, se você sabe que o medo bagunçou a sua vida e está causando muito na sua vida, é essa. Reconheça o que tem te causado medo e, principalmente, converse com pessoas maduras na fé. Muitas vezes a gente não quer expor os nossos medos para outras pessoas. A gente tem medo disso. E o medo até nos paralisa em relação a isso. Mas, queridos, vença isso, tenha coragem e fale com pessoas maduras na fé, pessoas que podem te ajudar dos seus medos. A gente tem que entender que quando a gente abre o nosso coração, a gente é curado. Quando você abre o seu coração, você é sarado. Quando você colocar os seus medos para fora, vai ter alguém que não vai te julgar, vai ter alguém que vai orar com você e você vai se sentir mais forte. Esses dias eu conversei com uma pessoa que estava com medo de algumas coisas, de algumas situações. Só da gente conversar, a gente já sai um amando mais o outro, a gente sai um orando pelo outro, um mais feliz com o outro. E aquele medo foi embora. Então, queridos, não tenha medo. Tenha coragem. Se você estiver passando por algo que o medo fez na sua vida, que o medo causou na sua vida, fale com alguém maduro na fé. Fale com alguém que você saiba que é importante para a sua vida. Alguém que é maduro, que sabe das escrituras, é um crente maduro, é um crente que pode sim te auxiliar. Faça isso, que eu tenho certeza que esse medo vai embora e você vai começar a colocar as coisas em ordem. Converse com alguém sobre os seus medos. Uma das coisas que o medo quer nos fazer é nos isolar também. E não deixe isso acontecer. Amém? Segunda coisa importante. Uma das coisas que o medo faz também é que a gente se preocupe muito com o futuro. Que a gente fique muito preocupado com o depois. Mas uma das soluções é: peça ao Espírito Santo fé para viver bem hoje. Peça ao Espírito Santo na hora que você acordar a fé, a sabedoria necessária para viver hoje. Não se preocupe com depois, se preocupe com hoje. Viva o agora, viva o momento. Às vezes você está pensando muito lá na frente, achando que tudo vai dar errado, e na verdade não vai acontecer nada disso que você está pensando, e você só está bagunçando muito as suas emoções. Se a gente focar no dia de hoje, as coisas vão funcionar. Isso não é algo que eu estou falando de mim mesmo. A Bíblia traz isso, né? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar desse texto, eu vou comentar aqui com vocês. Mateus 6,34 diz: prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupem quanto ao que pode ou não pode acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Mateus 6,34. Essa versão aqui é a versão da Bíblia A Mensagem, que é uma versão muito legal, muito contemporânea. Mas talvez vocês saibam desse texto de uma outra forma. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, cada dia o seu mal e tudo mais. Beleza? Mas, queridos, prestem atenção apenas no que Deus está fazendo hoje. O amanhã pertence a Ele. Amém? Não fique preocupado com o futuro. A gente tem que se preparar para o futuro, mas a preocupação não precisa existir. A gente tem que confiar no que Deus tem preparado para nós. E isso também é importante para o nosso próximo ponto, que vai ajudar também, vai fazer com que a gente tome atitudes para começar a organizar a nossa vida. Se a sua vida está bagunçada pelo medo, esse daqui é um dos maiores segredos para a gente começar a organizar tudo na nossa vida e viver de uma forma mais feliz, mais leve, sem fardos pesados para carregar. E confie que Deus Pai será o seu protetor e provedor no futuro. Se a gente ficar preocupado com o que o medo nos causa e a gente olha através do medo e vê um futuro terrível,
Se a gente confia em Deus, a gente vê de uma forma totalmente diferente. A gente não deve se preocupar com o futuro, mas a gente deve sim confiar que Deus tem um futuro ótimo preparado para nós. E Deus, ele vai ser o nosso protetor e o nosso provedor amanhã. Viva o hoje, mas tenha certeza que Deus tem muito para você amanhã. Ele está sim preparando tudo para você amanhã e Ele vai fazer com que tudo aconteça da melhor forma. Amém? Uns textos aqui e uma frase para você ter certeza disso. O texto é Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de te dar uma esperança e um futuro. Deus tem planos bons para nós, planos de esperança, planos de um futuro bom. Ele sim sabe o que Ele tem preparado para nós. E essa vida aqui a gente pode perder até algumas batalhas, querido, mas o nosso futuro está garantido. Billy Graham, ele tem uma das frases mais célebres aí dos pregadores em um dos seus sermões que ele diz: eu li a Bíblia até o fim e tudo vai ficar bem. Se você confia em Deus, se você confia na palavra de Deus, fique em paz. Não tem lugar para o medo na sua vida, porque Ele está no controle de tudo e Ele está cuidando das nossas vidas. As nossas vidas estão nas suas mãos. E se tem um lugar que a gente deve amar ficar, é nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Porque lá é o melhor lugar para se estar, um lugar de proteção, um lugar de amor, um lugar onde nós sabemos que vamos ser levados para um futuro abençoado. Confie que Deus é o seu protetor e o seu provedor do amanhã. E viva com a fé no Espírito Santo hoje, que eu tenho certeza que não vai ter lugar para o medo na sua vida. E se mesmo assim houver alguma coisa, fale com alguém maduro na fé, que ele vai te lembrar dessas verdades e vai com certeza fazer com que você vença toda essa bagunça que o medo pode causar. E você vai sim viver mais leve, feliz e totalmente em ordem. O medo não vai mais causar dano à sua vida, não vai mais causar dano na sua casa. Creia nisso em nome de Jesus. E uma frase importante para a gente entender isso, uma frase de um americano, Stephen Furtick, que diz assim: no final das contas, a mensagem que a cruz nos traz não é de derrota, mas de vitória. Podemos perder algumas batalhas no caminho, mas no final a guerra será ganha em nosso favor. Somos participantes da vitória que Jesus já assegurou. Jesus já venceu por nós. Ele já fez tudo para que a gente fosse salvo, para que a gente caminhasse com Ele, para que a gente vivesse com Ele. Ele já assegurou na nossa vitória. Em Apocalipse diz que vencerão o Cordeiro e aqueles que estarão com o Cordeiro até o fim. Quem estiver com Jesus até o fim, vencerá. É isso, amados. Jesus venceu, Ele já venceu. Nós só precisamos estar com Ele, caminhar em sua direção e continuar indo a esse caminho, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Só algumas coisas para a gente entender um pouco mais desse contexto e saber que o medo, ele vai nos ameaçar muito, mas ele vai fazer muito pouco. Quero mostrar para vocês que quando a gente não olha pela ótica do medo, a gente vai perceber que o medo faz muito barulho, mas que causa muito pouco dano. Só se a gente der vazão para ele que ele vai bagunçar a nossa vida. Mas se a gente olhar pela ótica de Cristo, ele não vai fazer nada. Olha só, queridos. Quando Jesus estava caminhando sobre as águas, os discípulos achavam que ele era um fantasma. Mas quem era mesmo que estava indo na direção deles? Jesus. Se a gente olha pela ótica de Jesus, a gente sabe que é Ele que está indo na nossa direção. Quando Pedro duvida que é Jesus, que ele fala, se és tu, o que Jesus faz? Ele vai embora? Não. Ele permanece ali. Mesmo quando nós temos dúvidas, Deus não nos abandona. Mesmo quando nós temos algumas questões que a gente não entende, Jesus permanece ali ao nosso lado. E outra coisa muito importante, a gente vê Pedro afundando quando ele olha para as circunstâncias.
A gente vê Pedro começando a se afogar porque ele olhou para as ondas e ficou com medo. Mas quando ele pediu socorro, a mão que se estendeu para salvá-lo foi a de Jesus. Sempre quando nós estivermos desesperados e nós pedirmos por socorro, Jesus vai nos resgatar. Jesus vai nos tirar deste lugar ruim. Jesus sempre vai nos colocar para cima. Ele não vai embora quando a gente tem medo e nem pensa que é Ele. Ele não vai embora quando a gente duvida. E quando a gente está afundando, Ele está lá para nos salvar. Querido, o medo fez muita coisa, mas quem foi o herói foi Jesus. O medo tentou mudar muitas situações, mas foi muito barulho perto do que é o nosso Deus. Que Ele sim realiza maravilhas. Ele sim nos salva. Ele sim nos resgata. Jesus, Ele é incrível, amados. E, para que a gente já caminhe para o final aqui, Jesus, eu comentei a importância da gente falar dos nossos medos para pessoas maduras, e isso é fundamental sim, mas a gente tem que ter algo em mente também. Se nós temos um melhor amigo, esse amigo é Jesus. E nós podemos sim abrir o nosso coração e falar dos nossos medos para Ele. Ele sempre vai nos ouvir. Ele sempre vai acalmar o nosso coração e vai nos mostrar que na verdade é Ele moldando a nossa vida. Eu já tive muito medo em algumas situações específicas da minha vida, de algumas coisas não darem certo, e às vezes as coisas não funcionaram do jeito que eu queria. Mas quando eu olho para trás, dá para ver que tudo cooperou para o meu bem. Eu tenho certeza que é Jesus cuidando de cada passo do meu caminho. E assim na sua vida também. Jesus, Ele é fiel, Ele está ao nosso lado sempre. Ele é o nosso melhor amigo. E Ele pode, sim, ouvir os nossos medos e sim nos direcionar para o caminho de volta para Ele. Quando a gente perde o foco de Jesus, a gente acaba afundando. Mas Ele quer nos trazer de volta para o caminho, para o seu caminho, para o foco nele. Foque em Jesus. E a gente usou um exemplo aqui no início, que fala que se a gente arruma a casa hoje e amanhã a gente não dá atenção para a casa, ela volta a bagunçar de novo. E na nossa vida com Jesus, na nossa vida diária, é assim também. Se a gente não parar de dar atenção para o medo hoje e organizar as coisas na nossa vida em Jesus, vai estar tudo certo. Mas se amanhã a gente tomar uma decisão diferente, se a gente tomar uma decisão de voltar a olhar pelo medo, as coisas vão se bagunçar de novo. Então, a decisão de focar em Cristo, de seguir em direção ao seu caminho, é diária. Um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo, com Cristo, essa decisão de olhar pela ótica dele, essa decisão de confiar que o futuro pertence a Deus, essa decisão de pedir para o Espírito Santo todo dia fé, é diária. A gente precisa tomar essa decisão de deixar as coisas em ordem todos os dias. A gente não pode sair da nossa casa, a gente não pode acordar e passar horas do nosso dia sem entregar os nossos medos, sem entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Porque Ele sim sabe o que é melhor para a gente. E quando a gente faz isso, Ele vai nos direcionar pelo caminho certo. Pode acontecer o que for ao seu redor, mas você não vai perder o foco, que é Jesus. Então, diariamente, todos os dias, entregue tudo a Deus. Entregue o seu caminho, a sua vida a Deus. Eu tenho certeza que o medo não vai ter lugar na sua vida. Tenho certeza que a bagunça que o medo poderia causar nunca mais vai acontecer. Porque você sempre vai ter colocado as coisas em ordem. Primeiro Deus, e Ele organiza tudo. E o resto Ele acrescenta nas nossas vidas. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Essa série é muito legal e cada um dos assuntos ele bagunça a nossa vida de uma forma diferente. Então não perca as próximas quintas-feiras. Tenho certeza que Deus vai tratar ao seu coração. Fique por dentro de tudo que acontece na nossa igreja, nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook. E fique atento aí nas mensagens que a gente envia para vocês também. Mas antes de encerrar, gostaria de orar com você. Eu não sei se você está com muito medo da situação hoje que está acontecendo, a situação que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. E o amor de Deus, Ele lança fora todo medo.
E se a gente ficar fixo nesse amor, nenhum medo vai ter lugar na nossa vida. Não, novamente eu vou falar, não é para que a gente não seja prudente e não se preocupe com o que está acontecendo, não entenda o que está acontecendo. Mas o medo não pode guiar as nossas atitudes. Quem tem que guiar as nossas atitudes é Deus. E Ele quer fazer com que nós, como cristãos, possamos ajudar, auxiliar, mostrar quem Ele é em momentos como esse. Em momentos de desordem é quando a ordem de Cristo faz mais sentido. E é quando a gente pode mostrar mais a Ele para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando todo mundo vê você em paz, tranquilo, no meio do caos, eles vão ver que tem algo diferente na sua vida. E é aí que a gente vai falar que o diferente em nós é Jesus. Amém? Não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus pode mudar. Entregue isso para Deus nessa oração agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe, Senhor, a cada um que está, Senhor, assistindo esse vídeo, Pai. E nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus que lança fora todo medo. O seu perfeito amor lança fora todo medo. E o Senhor pode, sim, nos resgatar da onde a gente estiver, Senhor. Senhor, se a gente estiver com a mão estendida, o Senhor vai lá nos pegar, Senhor, porque o Senhor está sempre ao nosso lado, nos protegendo, Pai, cuidando de nós. Mesmo que a gente duvide, mesmo que a gente olhe para as circunstâncias, o Senhor não vai nos deixar. E, Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, ter a coragem, Pai, de falar, Senhor, dos nossos medos para, Senhor, pessoas que possam nos ajudar, que a gente possa, Senhor, pedir diariamente para o Espírito Santo fé, para caminhar, para viver bem hoje, a cada dia, e que a gente possa, Senhor, confiar, Senhor, e ter a certeza, Senhor, que o Senhor tem um futuro maravilhoso preparado para nós, Senhor. A Tua palavra, Jesus, não falha, e ela é uma palavra de vida, uma palavra de esperança, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas sim de coragem, de amor e de equilíbrio. Senhor, lança fora todo o medo, Senhor, das nossas vidas. Senhor, toda a bagunça que o medo fez, nós cremos, Pai, Senhor, que vai embora em nome de Jesus. E a nossa vida vai, Senhor, ficar em ordem em nome de Jesus, Senhor, porque é uma forma de Te agradar, Jesus. É uma forma de fazer o Senhor, Senhor das nossas vidas, Pai. E, Senhor, nós queremos, Senhor, sim, ver a Tua alegria, dar prazer a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta ministração, obrigado por esta palavra, por essa nova série, Senhor, pela nossa igreja, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, abençoar a cada um que está vendo esse vídeo, Pai. Senhor, nós chamamos e queremos sempre permanecer, Senhor, guiados, Pai, na Sua direção. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Até as próximas mensagens, próximas quintas-feiras, queridos. Fique na paz.